Oi, bom dia. Meu nome é Sara e eu sou do Team 3. Meu nome é Letícia e eu sou do Team 3. Meu nome é Gustavo e eu sou do TME3. O tema do nosso trabalho é sobre soma de arcos. Bom, eu vou explicar para vocês sobre o seno. Para começar, antes de tudo, a gente tem que entender a fórmula do seno. Então vamos lá. Este em azul é a fórmula. Então fica seno, entre parênteses, A mais B. No caso, pode ser negativo também, aí vai depender do exercício. Igual a seno de A vezes cosseno de B mais ou menos seno de B vezes cosseno de A. Bom, nesse exercício a gente vai utilizar o número 105. E quais são os números que somados resultam em 105? O 60 e o 45 resultam em 105. Então a gente vai colocar eles aí. E nesse caso a gente vai utilizar o positivo. Então vamos lá. Vamos começar a organizar. Qual seria o nosso seno de A nesse exercício? O 60 seria o nosso seno de A. Então, a gente vai colocar 60 vezes o nosso seno de B. Qual seria? 45. Como eu falei que nesse exercício a gente vai usar o positivo, a gente vai colocar o positivo ali. E agora, nós vamos colocar o seno de B, que seria o 45, vezes o cosseno de A, que seria o 60. Bom, agora nós vamos olhar ali naquela tabelinha em cima. E qual seria o seno de A dos 60 graus? Então, seria a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai marcar lá embaixo. Isso. E agora, a gente vai fazer vezes. E agora, a gente vai achar o seno de A de 45, que seria a raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai marcar lá também. E agora, a gente vai manter o positivo. E vamos colocar a raiz de 2 sobre 2 vezes a 1 sobre 2. Que aí, somando tudo, multiplicando, vai dar 3 vezes 2 resulta em 6. E 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá em 4. Mais 2 vezes 1, que dá 2. Então, a gente vai colocar a raiz de 2 sobre 2 vezes 2, que dá 4. E agora a gente vai organizar todo o resultado final. 4, a gente só vai manter o 4 mesmo, igual ali embaixo. E vamos manter a raiz de 6 mais a raiz de 2. E essa foi a nossa conta de seno. Bom, agora partindo para o cosseno, nós vamos primeiro demonstrar a fórmula antes de fazer a conta. A fórmula é cosseno, parêntese, A mais B, igual a cosseno A vezes cosseno B, menos seno de A vezes seno de B. No meio da fórmula, nós colocamos negativo, pois está positivo entre parênteses. Então, diferentemente do seno, nós não iremos repetir o sinal. O sinal vai ficar invertido. Então, se no cosseno fosse A menos B,
O resultado do meio seria mais. Partindo para a conta de cosseno de 75, nós iremos achar o que a gente sabe, que é o cosseno de 30 mais 45, que é a soma que dá o resultado de 75. Bom, agora partindo para a conta, nós vamos colocar cosseno de 30 vezes cosseno de 45 menos seno de 30 vezes seno de 45. Na tabela, agora, a gente vai olhar quanto que é o cosseno de 30, que seria raiz de 3 sobre 2. Então, vamos colocar lá. Raiz de 3 sobre 2. Vezes cosseno de 45. Vamos lá na tabela, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos colocar lá. Menos, que é o da fórmula, seno de 30, que é 1 sobre 2. Vezes seno de 45, que, como nós sabemos, é raiz de 2 sobre 2. Agora, iremos multiplicar as raízes. Raiz de 3 vezes raiz de 2, que dá 6. Sobre 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2. Sobre 2 vezes 2, 4. O 4 mantém embaixo. E repetimos. Raiz de 6 menos raiz de 2. Bom, e essa foi a conta do cosseno. Bom, agora nós vamos ver a tangente. Primeiramente, a fórmula. A fórmula tangente é tangente, parêntese, A mais B, igual tangente de A mais tangente de B, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Para entender melhor, vamos fazer isso na prática. Eu dei aqui um exemplo. Tangente de 105. A gente não sabe qual é a tangente de 105 claramente, então a gente tem que achar os números que nós conhecemos, que são o 45 mais o 60. Como podemos ver, a gente usou a fórmula. Então, na fórmula é A mais B. Então, o 45 seria o A e o 60 o B da fórmula.
Seguindo com a fórmula, vamos fazer o segundo passo, que é tangente de 45 mais tangente de 60 sobre o 1, que é da fórmula, menos a tangente de 45 vezes a tangente de 60. Como podemos ver, nós temos duas tangentes de 45 embaixo e duas tangentes de 60. Nós podemos cortar elas fazendo os seus respectivos nomes da tabela que nós sabemos. Como? Nós vamos tirar o de 60 aqui e vamos substituir pelo da sua tabela, que é raiz de 3. Tangente de 60 a raiz de 3. Então a gente tira e substitui por raiz de 3. E vamos fazer isso com o outro também, que também é raiz de 3. A tangente de 45, como vamos ver na tabela, a tangente de 45 é 1. Então nós podemos cortar a tangente de 45 e substituir por 1. Em cima também por 1. Então como que vai ficar? Vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 1 daqui menos da fórmula a raiz de 3. Quando chegamos nessa parte, a gente vai ter que fazer o denominador, porque não temos outras maneiras de resolver e o exercício não acaba aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um outro desse. Vamos colocar os dois em parênteses. Vai colocar do lado esse daqui, vai repetir aqui do lado, então vai ficar parêntese 1 mais raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3. Igual. Repete. E aí vai ficar menos, mais e mais. Beleza. Nesse daqui, nós podemos simplificar como o de baixo. Então a gente pode pegar esse e simplificar, colocando ele aqui, o 1 em parênteses sobre 2, menos o raiz de 3, para tirar a raiz, né, de 3, também sobre 2. Aí a gente corta aqui, então vai ficar só 3, e aqui 1. A gente continua com menos, que vai ser igual a 2. Tendo isso, a gente simplifica aqui, a gente já mata o de baixo, e a gente só precisa do de cima, que vai ser a mesma, a gente vai continuar pulando com ele. Então vai ser 1 mais raiz de 3 sobre a nossa simplificação, que é 2. De onde eu tirei isso? É uma forma de racionalização. Qual seria a forma de racionalização? É essa basicamente, que seria o A da tangente menos o B, entre parênteses, vezes o A mais o B igual a sobre 2 menos b sobre 2. Nós já vimos na prática que o sobre a gente coloca esse, que é a simplificação para colocar no de baixo, e esse a gente só segue como está aqui. Então é isso. Quando você chega nessa parte, você acaba o exercício. Esse é o resultado do exercício. Bom, então é isso. Esse foi o nosso vídeo explicativo sobre soma de arcos. Tchau! Obrigada por assistir até aqui. Tchau! Obrigado pela sua atenção. Tchau!